Ela criou um personagem, né? E esse personagem escreve. E eu acho que ela brinca, ela está criando um novo pacto, né? Que a gente chama em literatura, a gente diz que uma obra de ficção cria um pacto ficcional com o leitor, né? A gente sabe que a gente está lendo uma ficção, mas a Helena Ferrante, ela não cria esse pacto. E eu acho que é por isso que é tão atraente, né? Que ela cria esse mistério tão grande a respeito de quem ela é. Por isso que é tão importante na obra dela essa questão da biografia. E, Milena, a questão dessa identidade não revelada da Helena Ferrante, de ser mantida em segredo, ela muitas vezes ela fala que para conhecer ela basta ler as obras, né? Isso tudo é uma estratégia para ela se manter também como um ser de ficção, assim, no meio das obras? Olha, se foi uma estratégia, com certeza é uma estratégia muito bem sucedida, né? Eu não acredito que seja uma estratégia, ou eu acho que não começou como uma estratégia e acabou se tornando uma estratégia, porque o primeiro livro dela, ela publicou e ficou, assim, teve uma boa recepção crítica, mas não foi um grande sucesso de público e estava lá até que foi adaptado para o cinema pelo Mário Martoni e se tornou um filme super cult, super legal o filme. E depois, assim, ela demorou a publicar o segundo livro, que foi o Dias de Abandono. Demorou uns 7 anos, assim, muito tempo, não lembro exatamente agora a data específica, mas assim, demorou muitos anos. E, de novo, virou um filme, o Dias de Abandono. E ela participou da edição, assim, do roteiro, mas sempre, até com essas pessoas, com esses diretores, ela manteve o anonimato e o distanciamento e só se correspondia através de e-mails e com a editora no meio, fazendo a ponte. Então, assim, de início, era um desejo, eu acho, muito grande de privacidade, assim, de não assim, era uma coisa que ela gostava de fazer. Ela estava publicando um livro. Eu acho que os livros dela são livros muito fortes, que tratam de coisas. Com certeza ela mistura coisas pessoais ali. Assim, ela diz que sim, e eu acredito, né, que tem coisas pessoais misturadas, mas que na verdade é ficção, né? Pode ser que seja uma autoficção. E aí tem esse desejo de privacidade. Mas aí, com a tetralogia, né, ela lançou A Filha Perdida. A Filha Perdida é a semente da tetralogia, né, em que ela traz a boneca, essa questão. Até as personagens tem mais ou menos, tem uma Helena também, né? E já começa aí uma semente da tetralogia, que ela diz que a semente da tetralogia é uma filha perdida, e essa questão da perda da criança também, né? E aí, com a tetralogia, a coisa ficou insustentável. Ela foi traduzida nos Estados Unidos por uma tradutora muito boa e a coisa lá estourou. E aí, uma vez que estourou lá, foi para o mundo todo, né? Que normalmente é isso que acontece. E aí, a partir daí, com esse tratamento midiático americano, a coisa criou, eu acho, assim, uma veste diferenciada, assim, porque ela começou, ela quase não, ela recusava as entrevistas, ela não dava, teve um prêmio que ela concorreu e ela não foi ao prêmio, e ela declarou que não iria ao prêmio receber, e geralmente quem diz isso não ganha. Então pode ser que ela tivesse ganhado um prêmio, mas ela declarou que não iria e não ganhou. E aí tem essa coisa assim do que ela diz, né? O que ela diz no Franto Malha é uma referência a essa morte do autor, né? A gente tem uma questão toda que a morte do autor é uma teoria crítica, né, da literatura que surgiu para ir contra o estruturalismo, né, o pós-estruturalismo, que era uma corrente que queria muito, que lia os textos com muita, referenciando demais, né, relacionando demais com a vida do autor. Né? Qual foi a experiência desse autor, o que ele viveu? Ele viveu a Segunda Guerra, então a gente tem que fazer
A gente tem que pensar que ele disse isso por causa da guerra, porque foi a experiência dele. Era assim que as pessoas liam. E aí, o que a morte do autor diz? A morte do autor diz, não, a gente tem que ler o que a obra está dizendo fora de qualquer tipo de referência dessa biografia desse autor. Não interessa a biografia, interessa o que está escrito na obra, o que a obra está trazendo. Porque se a obra não diz, ela está incompleta. Se a gente precisa tirar, né, outras coisas, e eu acho que isso faz muito sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente hoje, nesse momento, a gente vive o que o que a gente chama de o retorno do autor, que é uma sociedade, né? A gente vê o mercado editorial, a gente precisa botar uma foto do autor na capa do livro, né? Descrever a biografia desse autor, é muito interessante. Inclusive, a gente tem uma curiosidade para saber o que essa pessoa viveu, por que essa pessoa escreveu isso, né? Essa construção desse autor é muito importante, porque quem o autor fala também, né? Sobre o subtexto, né? O que está ali na entrelinha. Só que é isso, quem o autor muda completamente esse subtexto. Né? Uma autora branca completamente diferente de uma autora negra, né? O texto, mesmo que o mesmo texto escrito por duas pessoas de raças diferentes ou de gêneros diferentes, muda tudo, muda toda a interpretação do que está sendo dito, né? E a recepção também, inclusive, né? Por que a grande maioria das autoras, né? A gente lê majoritariamente pessoas brancas, né, autores brancos e homens, né, tudo isso está aí colocado, né, e aí a morte do autor não dá conta, eu acho, dessas injustiças, né, esse texto talvez precise mesmo de um subtexto, né, mas para Ferrante ela não quer, ela recusa, e aí quando ela recusa esse subtexto, o que a gente tem é o paratexto, né, o paratexto dela, né? Quando ela recusa essa biografia, ela escreve, ela dá entrevistas por escrito, ela escreve cartas, ela tem a correspondência com as editoras, tudo isso está no Franto Malha. E aí ela fala as experiências dela, que ela leu Freud, que ela leu várias autoras napolitanas, Matilde Serral, ai meu Deus, Cavareiro, Adriana Cavareiro, Elsa Morante. Então são várias referências de Nápoles, né? Matilde Serral e Elsa Morante são referências de mulheres que escreveram Nápoles e que estão lá, estão nessas referências dela. E aí ela não nos deu uma biografia, mas ela nos deu um personagem, né? Com o qual a gente pode se agarrar, de certa forma, né? Que é esse personagem que está escrevendo para o The Guardian, né? Ela criou um personagem, né? E esse personagem escreve. E eu acho que ela brinca, ela está criando um novo pacto, né? Que a gente chama em literatura, a gente diz que uma obra de ficção cria um pacto ficcional com o leitor, né? A gente sabe que a gente está lendo uma ficção. Mas a Helena Ferrante, ela não cria esse pacto com a gente, porque enquanto ela diz, está escrito no livro, né? Está escrito no Amiga Genial, está escrito romance na capa. Mas a personagem se chama Helena, que nem ela, está escrito Helena Ferrante, e a personagem se chama Helena, e ela diz eu, né? É uma narradora em primeira pessoa. Então eu acho que tudo isso, quando ela diz romance, mas também diz eu e Helena, ela está brincando, né, com esse pacto ficcional. Ela está criando um novo pacto, né? É uma relação totalmente diferente das relações que a gente está habituada, né? E eu acho que é por isso que é tão atraente, né? Que ela cria esse mistério tão grande a respeito de quem ela é. Por isso que é tão importante na obra dela essa questão da biografia. Né, se torna realmente um case, né? Quem é essa mulher, né? Que não ela dá ao mesmo tempo que ela tira, né?
E no Pronto Mar ela diz também, ela cita o Calvino, que o Calvino, parece que numa entrevista, disse que quando perguntavam para ele dados biográficos, ele respondia com qualquer coisa menos a verdade. E aí Helena Ferrante diz que se inspira em Calvino e também faz a mesma coisa. Então a gente sabe que tudo que ela vai dizer é tudo menos a verdade, né? Sempre que ela fala sobre a biografia dela, é mentira, é uma ficção.